Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Estamos iniciando mais uma vez o estudo do livro de Mateus, o Evangelho, escreveu Mateus. Dessa feita, nós vamos estudar o capítulo 19. Eu agradeço a todos que estão participando e desejo que realmente nós aprendamos de Jesus nesta oportunidade. Passo a ler agora os versículos que compõem esse texto. Mateus 19, dos versículos 1 até o versículo 15. Assim diz o texto. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe os fariseus: por que mandou Moisés, então, dar carta de divórcio e repudiar? Jesus lhes respondeu: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos nem todos são aptos a receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há alguns a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E retirou-se dali. Até aí é o texto que nós estamos lendo para o estudo desta oportunidade. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que se revela na tua palavra,
nós podemos conhecer de Ti tudo aquilo que o Senhor revelou nesta palavra bendita, santa. Nós te agradecemos pelo privilégio de conhecermos as Escrituras e de sabermos que elas representam aquilo que o Senhor quis revelar para os homens. Nós te agradecemos pelo relacionamento de filhos que o Senhor estabeleceu conosco por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós te pedimos que o teu Espírito nos ilumine agora para compreendermos a tua vontade, para sermos praticantes da tua vontade. Nós oramos pedindo estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e queridos amigos, esta palavra é uma palavra que Mateus, o apóstolo de Jesus, registrou inspiradamente, né? Foi usado pelo Espírito Santo para registrar essas palavras. O Evangelho de Mateus, que é datado aí de aproximadamente 65 a 70 depois de Cristo, é o terceiro evangelho a ser escrito, né? Primeiro foi o de Marcos, depois o de Lucas, e o de Mateus foi escrito em terceiro lugar, sendo o apóstolo João o último a escrever o seu evangelho por volta do ano 90 a 95. Então, esse evangelho escrito nesta época tem um conteúdo muito importante. O seu conteúdo é uma revelação, é a revelação divina a Mateus. Não é uma história inventada por Mateus, não é da cabeça de Mateus que houve o registro a partir de alguma ideia que Mateus tinha. Não é isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu, mas foi uma determinação e inspiração do Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo inspirou Mateus e determinou que ele escrevesse este livro, que é um livro da genealogia de Jesus, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mateus começa, então, o seu livro assim, livro da revelação de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus Cristo é o alvo dessa história, o motivo também dessa história. Jesus Cristo, para demonstrar, fora de qualquer dúvida, que Jesus é verdadeiramente o Cristo, ou que o Cristo do Senhor Deus, o Messias, é Jesus de Nazaré. A dificuldade que os judeus tinham, Mateus escreve este evangelho pensando mais nos judeus, é que para eles, para os judeus, o Messias é ainda por vir, porque eles não aceitam Jesus como o Messias que eles aguardam. Mas o livro foi escrito também para demonstrar que o Cristo, que é a mesma coisa de Messias, né? Uma palavra é grega, a outra palavra é hebraica. Então, o Messias é Jesus de fato e de direito. E o objetivo de Mateus é revelar Jesus como o Messias. Então, o rei dos judeus por direito de herança, de descendência física e porque Jesus é descendente do rei Davi, né? A quem Deus prometeu que da sua descendência viria o descendente prometido a Abraão, né? Deus tinha prometido a Abraão que na sua descendência, ou no seu descendente, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Jesus é o cumprimento dessa profecia, tanto a Abraão quanto a Davi. Davi teve a promessa de que
os seus descendentes herdariam sempre o trono e o Messias viria da sua descendência. O Evangelho de Mateus comprova exatamente esses fatos, né? Que o Cristo, que é Jesus, é descendente de Abraão e descendente de Davi. Mas Mateus registra discursos de Jesus, vários discursos, vários logos, né? Uma expressão que significa palavra, várias palavras de Jesus, vários discursos de Jesus, em número de 5, e registra sinais e milagres e, prodígios que Jesus realizou estando neste mundo. E esses prodígios realizados por Jesus são autenticadores da sua divindade. Ou seja, os milagres que Jesus realizou eram milagres para auxiliar, abençoar as pessoas, mas eram também milagres didáticos. Eles tinham o objetivo de ensinar que ele tinha autoridade divina, que ele era e é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Os milagres autenticavam, então, a sua divindade, a sua autoridade como Messias, Filho de Deus. Mateus registra esses milagres para que a reivindicação de messianidade de Jesus fosse conclusiva, né? Jesus é verdadeiramente o Messias, ele é o Rei de Israel. É assim que Mateus apresenta Jesus para nós. Jesus pregou na Palestina em todas as regiões possíveis, na Judéia, na Galiléia, em Samaria, na Pérea, em todas estas regiões, Jesus andou pregando e fazendo o bem, curando pessoas, abençoando vidas e dominando sobre a natureza, sobre os demônios, sempre demonstrando sua autoridade divina. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Durante estes circuitos de evangelização, ele esteve mais de uma vez em algumas localidades. Ele repetiu, né, algumas localidades. Na Galiléia mesmo ele esteve algumas vezes. Então, Jesus é verdadeiramente o Messias que viria para pregar o Evangelho. Ele começa a sua mensagem no Evangelho de Marcos dizendo o seguinte: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus então vem anunciar o Evangelho, que é ele mesmo, que é o próprio Jesus Salvador, Jesus Redentor, Jesus Criador de todas as coisas e Jesus Rei de Israel. Agora, entretanto, nesse texto que nós lemos, Jesus está indo da Galiléia para a Judéia. É a última viagem de Jesus. Ele está voltando da Galiléia para a Judéia e na Judéia vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele vai passar a sua última semana e vai ser morto ali. Ele atravessa o Rio Jordão para o lado oriental e para o lado da Pérea e passa algum tempo ali pregando, provavelmente anunciando o evangelho na Pérea, que ficava no lado oposto aos territórios da Judéia e da Galiléia. Ele tinha que atravessar o Rio Jordão. Mas estamos dizendo isso porque era um território da Judéia ainda, mas do outro lado do Rio Jordão, em que Jesus pregou, região onde Jesus também pregou o Evangelho, né? Não só do lado ocidental do Rio Jordão, incluindo Samaria, mas também do lado oriental. Ele está indo para o final do seu ministério em Jerusalém. Jesus está caminhando, então, neste momento, ele está indo para Jerusalém, está vindo da Galiléia para a Judéia e vai para Jerusalém.
ele foi seguido por muitas multidões. O texto nos diz que ele foi seguido por muitas multidões. É interessante, né? Multidão já é um monte de gente e ele está sendo seguido por muitas multidões. E ele, seguido por elas, curou a todos ali, conforme o texto diz, né? Seguiram-no muitas multidões e ele curou-os ali. Então, Jesus está fazendo o seu ministério, está realizando o seu ministério. Nesse momento em que ele está realizando o seu ministério de curas, abençoando a vida de pessoas, ele foi abordado pelos fariseus, né? A questão do divórcio. Os fariseus chegaram para experimentá-lo, né? Na verdade, os fariseus queriam é, experimentá-lo para ver que tipo de resposta ele daria para o acusarem, né? Perguntaram sobre a licitude de um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, né? Então, havia alguns ensinos de alguns mestres judaicos, de alguns rabis, que permitiam o divórcio por qualquer motivo. E havia outros rabinos que não que estabeleciam que o divórcio era só por questões de adultério, né? De relações sexuais ilícitas. Então, os fariseus queriam testar Jesus para ver a sua posição. Eles queriam apanhar Jesus em contradição e para acusá-lo, né? Eles queriam, na verdade, matar Jesus, o que eles acabaram conseguindo, e acusando-o de perjúrio, acusando-o de blasfêmia, acusando-o de fazer coisas que ele não fez, e assim eles conseguiram levá-lo à crucificação. Mas a questão do divórcio foi levantada então pelos fariseus e eles perguntaram sobre essa licitude de um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Mas Jesus não responde diretamente à questão do divórcio. Jesus é muito sábio, né? E ele, antes, Jesus passa, Jesus passa a ensinar, antes de qualquer resposta, Jesus passa a ensinar sobre o casamento. Eles perguntam sobre o divórcio, mas vai vir aqui o ensino sobre o matrimônio. Jesus então ensina sobre o matrimônio. E o que que ele ensina a respeito do matrimônio ou do casamento? Ele disse para os fariseus: vocês deviam saber o que está escrito. Vocês não conhecem a lei? Vocês não são estudiosos da lei? Não falam que são mestres da lei? Então vocês deviam saber o que está escrito. Jesus é duro com os fariseus. E ele diz então que eles deveriam saber o quê? O que que eles deveriam conhecer sendo estudiosos da lei? Primeiro, eles deviam conhecer que Deus é o criador de tudo, inclusive do casamento. Os fariseus precisavam ouvir isso, que Deus é o criador de tudo. Jesus começa a resposta a eles dizendo assim: então, respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então, tem duas coisas aqui na resposta de Jesus que são fundamentais. A primeira é que é o Criador que criou o casamento. O casamento não é uma invenção judaica, o casamento não é uma criação humana, não é um estabelecimento legal, embora esteja na nossa lei civil, mas o casamento foi estabelecido, criado, planejado por Deus. E ele planejou um casamento que tem um conceito maravilhoso. É o conceito de que é um homem e uma mulher. Foi Deus que criou isso, né? Hoje nós vemos uma situação difícil de aceitar, que é a expansão do conceito de casamento para a homoafetividade. Isso não existe biblicamente. E se nós quisermos seguir a Bíblia conforme os ensinos de Jesus, nós temos que repudiar esta situação.
Então, Jesus responde desta maneira. Ele passa a ensinar sobre o casamento e diz: vocês deviam saber o que está escrito. Primeiro, Deus é o criador de todas as coisas, inclusive do casamento. Segundo, foi ele quem criou homem e mulher. Deus criou dois seres com constituição sexual distinta e apenas dois seres com constituição sexual distinta, homem e mulher. Não há terceiro sexo, terceira via, qualquer outra invenção humana que é, possa desmanchar ou colocar em dúvida o fato de que Deus criou, conforme alguns textos do Velho Testamento, macho e fêmea, né? Homem e mulher. Então, Jesus está mostrando aos fariseus o que eles deveriam conhecer. Foi Deus quem criou o homem e a mulher. Terceiro, ele fala para os fariseus, foi ele quem instituiu a família. O casamento, o matrimônio é uma instituição divina, assim como a família, né? O casamento deve ser realizado por causa da família. O único modo de termos descendentes é por meio do casamento. Isto é, a família se origina no casamento. E família significa descendentes, né? Pai, mãe e descendentes. E isso tem a ver com a criação do mundo e com a criação do homem. Quando Deus disse que é, criou o homem à imagem e semelhança. O único modo que Deus tem de que o homem frutifique e encha a terra é por meio da reprodução humana, é por meio do relacionamento conjugal de homem e mulher. Por isso, a família também é uma criação divina, porque é o único modo que nós conhecemos e que Deus deixou para a expansão da humanidade. Então, Jesus está mostrando aos fariseus que Deus é o criador de todas as coisas, do casamento, do homem e da mulher, da família. Ele instituiu a família. E, quarto, ele está ensinando aos fariseus que ele estabeleceu que o homem deixaria seu pai e sua mãe, se uniria à sua mulher e constituiriam uma só carne. Um relacionamento de unidade absoluta, que só pode ser consumado no ato sexual. Só pode ser consumado entre um homem e uma mulher, né, com essas características. Então, Jesus está mostrando aos fariseus aquilo que eles deveriam saber pelo estudo da lei, e eles não sabiam, ou não queriam saber, ou estavam armando para Jesus ser testado ali por eles. E quinto, o que Jesus está ensinando aos fariseus? Ele está dizendo que isto, a unidade do casal, só pode ser realizada por meio do ato conjugal. Isto é, o ato conjugal é absolutamente essencial no relacionamento conjugal, no relacionamento de um homem e de uma mulher, porque todas as prescrições de Deus para a família passam necessariamente pelo ato conjugal. Então, o texto está mostrando que Jesus está questionando os fariseus. E, finalmente, Jesus os questiona e demonstra que o que Deus uniu, isto é, o que foi constituído em família, o que foi reunido entre homem e mulher, um homem e uma mulher, que Deus uniu num relacionamento monogâmico, ninguém, nem mesmo Moisés ou os rabinos de Israel, devem separar.
Então, Jesus está dizendo para os fariseus: ninguém se meta a separar aquilo que foi Deus quem ajuntou. O casamento, então, é um relacionamento de duas pessoas, uma masculina e outra feminina. E essas duas pessoas se relacionam num relacionamento inseparável, num relacionamento de família, porque Deus ajuntou e o homem não deve separar, porque é um instituto divino e nós não temos o direito de fazer nenhum tipo de separação. Então, os fariseus, ouvindo esse discurso de Jesus, eles replicaram, eles reclamaram do seguinte: por que é que Moisés então mandou dar carta de divórcio e repudiar? Jesus volta a dizer: Moisés não mandou nada. A resposta de Jesus foi esta: Moisés, por causa da dureza do coração de vocês, permitiu. Moisés não mandou, não foi uma determinação positiva de Moisés que vocês podiam repudiar sua mulher por qualquer coisa. Pelo contrário, ele apenas agiu permitindo. E para que ele permitiu? Para que houvesse legalidade, né? um, um direito da mulher repudiada de constituir novo casamento, porque era assim: a mulher repudiada não tinha quase valor nenhum. A mulher que fosse repudiada pelo seu marido não podia constituir novo relacionamento. Moisés, então, abre essa exceção e permite que haja o divórcio, mas que a mulher receba uma autenticação desta situação, receba uma carta de divórcio que registre o seu estado de repudiada, para que ela possa legalmente constituir novo relacionamento, constituir novo casamento. E quem casasse com a repudiada soubesse que estava se casando com uma mulher divorciada, mas que tinha o direito de constituir outra família. Então, Moisés fez isso por permissão, não por mandamento. Isso que Jesus está ensinando aos fariseus. Mas Jesus ainda estabelece uma condição, não uma condição, estabelece uma verdade. Ele diz: mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim que Deus fez. Moisés fez uma modificação, mas não foi assim que Deus criou. Não foi desta maneira que Deus estabeleceu. Não foi assim desde o princípio. Jesus está dizendo isso aqui. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a mulher de vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Né? Então, Jesus está demonstrando que o plano de Deus para o casamento não tem nada a ver com a separação. O plano de Deus para o casamento, e isso está no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, o texto nos ensina que qualquer cônjuge, homem ou mulher, que repudiar o outro e casar com outra pessoa, comete adultério. No Evangelho de Marcos não há nenhuma exceção. Tudo aquilo que o Evangelho de Marcos ensina é que o que Deus ajuntou não separe o homem. O Evangelho, o ensino apostólico sugerido, sugerido pelo ensino dos apóstolos, né? O que é sugerido pelo ensino dos apóstolos é que deve haver reconciliação mesmo em caso de relacionamento sexual ilícito. Então, mesmo em caso de adultério, o que deve prevalecer é a reconciliação, que a parte ofendida deve perdoar e devem restabelecer a unidade do casamento. Né? Então, Jesus está ensinando isso, e no Evangelho de Marcos e nas cartas dos apóstolos também há este ensino de que
plano de Deus para o casamento é que, se houver algum tipo de relacionamento sexual ilícito, que haja perdão da parte ofendida com arrependimento da parte ofensora e se reconstitua novamente o relacionamento conjugal. Então, esse é o ensino que Jesus está trazendo para os fariseus aqui. Então, os discípulos ouviram isto, né? Eles estavam juntos com Jesus, ouviram esse ensino e disseram, né? Os discípulos disseram para Jesus: se esta é a condição do homem, isto é, se o homem não pode divorciar por qualquer motivo, perante a mulher, ele não deve se casar, não convém casar. Então, eles reconhecem que é uma situação difícil, né? Eles estavam acostumados ao que a lei de Moisés ensinava, que o homem podia repudiar sua mulher, né? E Jesus, então, demonstra que ele não deve repudiar sua mulher, mas que ele deve procurar restabelecer o relacionamento, de modo que, se ele foi o ofensor, que ele se arrependa e peça perdão. E se ele foi o ofendido, que ele saiba perdoar também a pessoa que errou. Os discípulos, então, ficaram preocupados, né, com a situação. Eles estavam acostumados com o que a lei de Moisés ensinava, e agora Jesus vem com outro ensino e eles falam: então não convém casar. Jesus falou assim: olha, é muito difícil ficar sem relacionamento sexual. E o relacionamento sexual é permitido apenas no casamento. Todo e qualquer relacionamento sexual fora do casamento é pecaminoso diante de Deus. Então, as pessoas podem ser, podem procurar o celibato, né? Então, há muitas pessoas que procuram o celibato. O que é o celibato? É um tipo de situação em que o homem não casa para se dedicar a alguma coisa, e a mulher também não casa para se dedicar a alguma função que seja facilitada pelo não casamento. Mas Jesus sabe da dificuldade desse tipo de situação. E então ele fala que, para que não haja predominância do homem sobre a mulher, né? Os discípulos tinham uma ótica de predominância do homem sobre a mulher. Então, Jesus acaba com essa ótica de predomínio do homem sobre a mulher, de preconceito, de machismo, né? Mas Jesus lhes ensinou que o celibato não é uma questão apenas de decisão humana, né? Muitas pessoas são celibatárias e algumas pessoas são celibatárias, mas Jesus está dizendo que não é uma questão meramente humana, não é uma decisão humana, que o celibato é um dom, é, é aquele a quem é dado, né? Ele diz aquele a quem é dado. Então, o celibato é um dom. Paulo era celibatário, possivelmente, mas esse foi um dom de Deus. E Paulo não poderia ter realizado a obra que ele realizou se ele fosse casado, porque ele teria deveres para com sua esposa e com sua família. Então, Jesus está dizendo que não é qualquer pessoa que pode ser celibatário, que há alguns que se tornaram celibatários por questões físicas. Alguém que nasceu sem a parte sexual, sem testículos, né? Que são eunucos de nascença. Eunuco significa aquela pessoa que renuncia, que não é completa sexualmente, né? Aquela pessoa que não é perfeita sexualmente e que não tem os testículos, o homem que não tem os testículos. Então, Jesus estava ensinando que há alguns que nascem desta maneira. Segundo, Jesus diz aqueles que são castrados pelos homens, né? Nessa categoria estão aqueles que
lidavam com as mulheres dos reis, né? Trabalhavam como eunucos, cuidando dos haréns dos reis. Eles eram castrados. E há aqueles que são castrados para servir a Deus. Eles a si mesmos se castram, no sentido aqui figurado. Eles renunciam ao sexo, renunciam à atividade sexual, renunciam ao casamento para servirem melhor a Deus. Estes são eunucos voluntários, né? Que não são castrados fisicamente, mas que espiritualmente eles renunciaram a toda atividade sexual para serem servos de Deus. Então, eles são celibatários voluntariamente para servirem melhor a Deus. Mas para isso é preciso alguém ser vocacionado. Deus precisa de vocacionar, porque isso é um dom. Não é qualquer pessoa que consegue viver celibatariamente, né? Então, é isso que Jesus está ensinando aos fariseus. Ele ensina sobre o casamento, ensina sobre a família, ensina sobre o celibato, demonstrando que é possível ser celibatário desde que se tenha recebido esse dom de Deus, né? E a pessoa não precisa ser castrada fisicamente, ela pode renunciar ao sexo para servir ao Senhor. Nesse caso, e nós citamos o exemplo de Paulo, e tem alguns outros exemplos, né, de pessoas que fizeram isso voluntariamente. Concluindo, Jesus não ensinou sobre o divórcio. Pelo contrário, ele negou a possibilidade de divórcio. Ele disse apenas que o plano de Deus é que homem e mulher, pela instituição divina do casamento, sejam uma só carne. Isso é que Jesus está ensinando, que eles sejam uma só carne. Jesus ensinou também sobre o casamento, dizendo que o casamento é, primeiro, monogâmico. O que significa isso? Um homem e uma mulher, casamento monogâmico, só há um cônjuge, né, para cada um. Então, um homem para uma mulher. Então, bigamia, qualquer outro tipo de relacionamento que já ocorreu, né? É, uma mulher com mais de um homem com mais de uma mulher, isso não é ensinado por Jesus. Então, o casamento é monogâmico. Mas o casamento é, em segundo lugar, segundo Jesus, heterossexual, entre macho e fêmea. Não há casamento fora desta relação entre homem e mulher, macho e fêmea. É heterossexual. Então, qualquer tipo de homossexualidade é negada por Jesus. Terceiro, o casamento é indissolúvel, indissolúvel, até que a morte o separe. Não há, não deve haver separação no relacionamento conjugal, até a única possibilidade de separação é a morte. Não é por isso que se fala no relacionamento até que a morte o separe. Na constituição do casamento é o único problema que pode trazer o desenlace é a morte. Então, a fidelidade de um para com o outro até a morte. O casamento, portanto, é indissolúvel. O Espírito Santo ensinou nas cartas do Novo Testamento, por meio de Paulo, de Pedro, de João, que o casamento é uma relação que depende da plenitude do Espírito Santo. É uma relação que só é possível de ser vivida plenamente, plenamente. Uma relação que é satisfatória, que é boa para o homem e para a mulher, quando ela é realizada na plenitude do Espírito Santo. Ou seja, um homem e uma mulher dirigidos pelo Espírito Santo,
podem constituir um casamento feliz. Segundo, o Espírito Santo ensina que há um princípio de liderança. Essa liderança é do homem, né? Liderança aqui não significa domínio, significa, ao contrário, responsabilidade. Então, o homem é, diante de Deus, responsável por cuidar bem. A liderança se manifesta em amor, né? Jesus, quando ensinou sobre o casamento, e Paulo também, ensinou que o amor é que deve ser a motivação no relacionamento conjugal. O homem vai liderar como uma manifestação de amor e de cuidado. Terceiro, a mulher deve ser uma adjutora idônea. Então, ela deve ser também uma mulher que está servindo ao seu casamento, no seu relacionamento, em amor. E nós não estamos falando de superioridade de homem sobre a mulher ou de mulher sobre o homem. Estamos falando apenas de papéis. O papel do homem no casamento e o papel da mulher no casamento. Do ponto de vista ontológico, homem e mulher são iguais diante de Deus. No relacionamento conjugal é que há esse tipo de relação que Deus estabeleceu, né? A liderança do homem e a participação da mulher como adjutora idônea, no mesmo nível do homem, cumprindo o seu papel de adjutora. Todos os dois agindo em amor, manifestando amor um para com o outro e desempenhando esses papéis que Deus é que estabeleceu. Quarto, outro ensino bíblico: o relacionamento é um relacionamento de amor, é um relacionamento em que os maridos devem amar as suas mulheres. O apóstolo Paulo ensina isso: maridos, amai cada um a sua própria mulher, né? Então, esse relacionamento é um relacionamento construtivo, um relacionamento de amor verdadeiro, em que os interesses do marido são os interesses de agradar e de abençoar a sua esposa com seus filhos. E a esposa também tem o mesmo relacionamento, de ser alguém que serve a sua família. Quando os dois pensam nisso, um desejando servir ao outro, isso constitui um casamento verdadeiramente feliz, em que os dois aplicam-se aos seus papéis que Deus estabeleceu. Mas essas conclusões são conclusões que a Bíblia nos ensina. E nós devemos ser praticantes disso, porque é o que Jesus ensinou. Há pessoas que são chamadas exclusivamente por Deus com o dom do celibato. Nós já falamos sobre isso. E que renunciam à vida sexual para servir melhor ao Senhor. Exemplo, apóstolo Paulo, né? E nós temos uma outra situação, que os que são chamados ao matrimônio devem igualmente servir a Deus com sua família. Não quer dizer que só os celibatários sirvam a Deus. Todos os casados devem servir a Deus com suas famílias. Isto é, todo mundo que é servo de Deus, mesmo casado, pode servir verdadeiramente a Deus, mesmo não sendo celibatários. Tem que amar verdadeiramente a Deus e amar também a sua família. Esses que são chamados ao matrimônio devem igualmente servir a Deus com sua família. E, por último, nós queremos lembrar que Jesus valoriza o casamento. Jesus valoriza o casamento. Ele abençoou a família e cuidou amorosamente das crianças, demonstrando que verdadeiramente o fruto das famílias, que são os filhos, as crianças, é um fruto
bem-aventurado, um fruto que Jesus valoriza. Ele disse, finalizando, que não os impeçais de vir a mim, porque dos tais, quer dizer, dessas de crianças, né, ou de pessoas que são humildes como crianças, é o reino dos céus. Quem for simples como as crianças é que tem lugar no reino dos céus. Nós chegamos ao final do texto e nós desejamos verdadeiramente que tenhamos aprendido com Jesus sobre os nossos relacionamentos familiares, marido e esposa, filhos, e nós tenhamos uma consciência clara daquilo que a Bíblia ensina a respeito do matrimônio e da família. Que Deus nos ajude a seguir a sua perfeita vontade e sermos felizes no nosso relacionamento conjugal, abençoando nós que somos casados aos nossos filhos, porque num casamento feliz, os filhos também têm uma participação grande e eles serão felizes também. Deus abençoe a todos. Graça e paz para com todos.